Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre aplicações de funções. Vamos observar funções que a gente encontra no dia a dia da economia, da contabilidade. Algumas dessas funções são funções lineares, outras podem assumir formatos diferentes, como uma função racional ou uma função do segundo grau. Então, nós vamos observar como o entendimento de funções pode contribuir para a solução de problemas do nosso dia a dia. Então, nesse primeiro problema, a gente tem o seguinte: Júlia pode vender certo produto por R$ 110, ou 110 unidades monetárias. O custo total consiste em um custo fixo de 7.500 mais um custo de produção de 60 por unidade. Expresse a receita total, o custo total e o lucro total de Júlia em termos de X, onde esse X representa o número de unidades vendidas. Plote no mesmo gráfico a receita total e o custo total em função de X. Então, a gente primeiro precisa entender como funcionam essas funções econômicas, receita, custo e lucro total, para a gente poder expressar como funcionam as funções que as descrevem, e depois a gente vai observar como são seus gráficos. Então, inicialmente, a gente pode destacar as principais funções econômicas. A gente pensa na função custo, na função receita total e na função lucro total. No problema é dito que ela pode vender por 110 e que essa expressão para o custo total consiste num custo fixo de 7.500 mais um custo de produção de 60 por unidade. Então, a equação do custo ela está sendo induzida a gente tá, a equação do custo total pode ser então escrito como sendo essa parcela do custo fixo mais um custo variável. Então, vou chamar essa função de C de x. Então, o meu custo fixo é 7.500, mais o meu custo variável, ele vai ser esse custo de produção. Então, eu tenho que cada unidade que eu produzo tem um custo de 60. Então, essa parcela eu vou representar como sendo 60 vezes x. Então, essa seria a expressão para o meu custo total. Observe que esse formato de equação é um formato de uma função linear. Então, a gente pode escrever também, aqui em cima, c de x, como sendo 60x mais 7.500. Aqui, a gente tem a variável independente x e a variável dependente seria a variável c, a variável que fornece o custo total. Observando dessa forma essa relação, isso aqui seria equivalente à minha inclinação dessa reta ou declividade, esse aqui seria o valor do meu m. E aqui seria equivalente ao bzinho que a gente tem na forma geral, y igual a x mais b, que é o ponto onde vai cortar o eixo equivalente ao eixo dos y. Nesse caso, corta o eixo dos c's, o eixo dos custos. Então, essa aqui é a minha expressão para o custo. Para a gente pensar na função receita, tudo que vai entrar como receita para a gente vai depender da quantidade que a gente produz e, por consequência, da quantidade que a gente vende.
Então, a gente vai observar a receita total como sendo o preço vezes a quantidade produzida e vendida. A gente está supondo aqui que tudo que a gente produz a gente vai vender. Então, quem seria a minha equação para a função receita? Vou chamar a função receita de função R de x. E a gente tem aqui a informação que a gente pode vender por 110 cada unidade, tá? E se eu estou chamando de x a quantidade que eu vendo, que eu produzo, eu vou expressar a minha função receita como sendo 110x. Por fim, como é que eu vou encontrar a expressão para o meu lucro? O lucro, ele é representado pela receita menos o custo. Então, vou pegar a expressão da minha receita total menos a expressão do meu custo total. Então, vou chamar aqui a minha função de L de x. A expressão da minha função receita é essa daqui, 110x menos a expressão da minha função custo, 60x mais 7.500. Então, a minha função, que representa o lucro total, eu vou fazer esse 110x menos 60x, vai dar 50x. E aqui esse sinal de menos vai alterar essa parcela aqui constante. Então, vai ficar 50x menos 7.500. Então, eu tenho agora as expressões de todas as minhas funções econômicas que foram solicitadas. Vamos observar agora como seriam os gráficos das funções receita e custo, que é solicitado que a gente desenhe no mesmo gráfico. Vamos observar isoladamente cada um deles e depois a gente plota os dois gráficos conjuntamente. Quando a gente olha para a expressão da função receita total, R de x é 110x, a gente observa que essa função, ela lembra o formato, ela tem o formato y igual a x mais b, com a característica que, nesse caso, o b seria 0. Então, aqui seria apenas a inclinação, que é 110, vezes a variável independente, que é o x. Então, como seria o gráfico de uma função desse tipo? Quando o x é 0, a receita é igual a 0. Então, esse gráfico dessa reta vai passar na origem. Então, o gráfico dela isolado seria esse aqui. Como a inclinação é positiva, ela tem essa característica aqui. Já para a função custo, a expressão que a gente tem é C de x igual a 60x mais 7.500. Observando esse formato geral aqui, AX mais B, a gente observa que B seria 7.500, que é o ponto onde corta o eixo do equivalente dos Y, nesse caso o eixo dos custos, e o Azinho seria 60, que é a minha inclinação, que nesse caso também é positivo. Então, o gráfico seria com esse formato aqui. Nesse ponto, a minha função começa a crescer. Como é que a gente consegue observar isso? Porque a gente sabe que esse aqui é o valor do Bzinho, que é o valor que a minha função assume quando x é 0. Para que a gente possa
plotar isso aqui no mesmo gráfico, vamos então agora plotar as duas retas no mesmo gráfico. Então, vamos desenhar aqui os eixos. Aqui seria o eixo do x, esse eixo vai representar a função r e a função c. Vamos colocar em preto a minha função receita. Então, aqui a minha função r vai ser a que está em preto, a gente escreve já já. E vamos desenhar em vermelho a equação da função custo. Ela começa aqui em 7.500 e sobe também. Então, aqui a gente vai colocar, ó, o ponto 7.500. Essa curva é a curva da função r de x, em vermelho. E em preto, a gente tem a curva da função c de x. Observe que acontece algo interessante quando a gente plota no mesmo gráfico as duas retas. Vai existir, pelo esboço que a gente está fazendo aqui, um ponto onde as duas curvas, as duas retas, elas se encontram. Esse ponto seria graficamente dado por esse ponto aqui. Então, esse ponto marcado ali em verde é um ponto de interseção entre as duas curvas. E economicamente a gente chamaria esse ponto de equilíbrio. Ocorre aí um equilíbrio entre a minha função receita e a minha função custo. É um ponto onde essas duas funções assumem um valor igual. Quando a gente tem agora o questionamento de quantas unidades Júlia precisa vender para não ter nem lucro nem prejuízo, o que a gente pode observar? A gente já verificou qual é a expressão para a função lucro. Se a gente voltar aqui um pouquinho, a expressão para a função lucro é 50x menos 7.500. Então, o que a gente quer nesse momento, onde a gente tem essa expressão do lucro sendo apresentada para a gente, ela tem esse formato linear, e a gente quer encontrar agora a situação onde ela não tem nem lucro nem prejuízo, ou seja, se eu tiver qualquer valor positivo, para essa função L, a gente está tendo um lucro. Quando a gente está observando a prejuízo, o que a gente vai ter é um valor de lucro negativo. Quando a gente está querendo encontrar a situação onde a gente não tem nem lucro nem prejuízo, eu tenho lucro exatamente igual a zero. Então, o que a gente vai fazer é, eu consigo determinar quantas unidades ela vai produzir quando o lucro for igual a zero. A gente quer encontrar qual é o x que leva a gente ter um lucro igual a zero. Ou de maneira equivalente, a gente podia pensar qual é o valor do x para que a minha função seja exatamente igual à minha receita. Então, quando a gente olha para cá, 50x menos 7.500 igual a zero. A gente pode aqui, ó, isolar o x, 50x é igual a 7.500. X, então, vai ser 7.500 dividido por 50. Isso vai gerar para a gente um x igual a 150. Então, quando é vendido 150 unidades, a Júlia ela não tem nem lucro nem prejuízo. O lucro dela é zero. Na questão seguinte, a gente quer observar qual é o lucro ou o prejuízo se a Júlia vender 100 unidades. Então, nesse problema aqui, a gente vai novamente observar a função lucro. Só que nesse caso, eu preciso olhar quanto vale essa função quando eu tenho a venda de 100 unidades. Isso vai me retornar um valor positivo? Eu vou dizer que eu tenho um lucro. Se me retornar um valor negativo, eu vou dizer que eu estou tendo um
prejuízo. Então, aqui eu quero observar quanto é que vai valer, né, o meu lucro ou prejuízo se eu vender 100 unidades. Então, para x igual a 100, eu quero encontrar qual é o valor dessa função lucro. Então, a gente vai calcular quanto vale o lucro quando eu estou com x igual a 100. Quando eu estou vendendo 100 unidades. Então, se a gente observar a expressão da função lucro, e onde tiver x, a gente substituir por 100, eu vou ter 50 vezes 100, menos 7.500. Quando a gente observa isso aqui, a gente vai ter que o valor do lucro, quando eu vendo 100 unidades, vai ser 5.000 menos 7.500, o que me gera um valor de menos 2.500. Ora, como o valor da função lucro que eu estou encontrando é negativo, é porque a Júlia está tendo prejuízo quando ela vende essa quantidade de unidades. Então, a gente pode destacar aqui, Júlia terá um prejuízo de 2.500 unidades monetárias. Pode ser reais ou qualquer que seja a unidade monetária. No item D, a gente quer observar quantas unidades a Júlia precisa vender para ter um lucro de 1.250. Então, observe que aqui agora a gente vai manipular a função de uma forma diferente. No item anterior, a gente dava um valor para o x e calculava qual era o valor que a minha função lucro retornava. Agora, a gente tem um valor que a função lucro assume e a gente quer encontrar qual é o x que me gera esse valor. Então, o que a gente vai fazer? Lembrar que L de x é 50x menos 7.500. Então, o que a gente quer? Se L é igual a 1.250, qual é o x que gerou isso? Então, a gente vai fazer aqui, ó, substituindo na expressão aqui da função lucro, eu tenho que 1.250 é igual a 50 vezes x menos 7.500. Para encontrar esse valor de x, a gente vai manipular a função. Então, vou passar quem tem x para um dos lados e quem não tem x para o outro. Então, vou deixar aqui o 50x e aqui desse outro lado eu vou fazer 1.250 mais 7.500 é igual a 50x. Então, eu vou ter que 8.750 é igual a 50x. Ou seja, x tem que ser 8.750 dividido por 50. Isso vai me gerar um x igual a 175. Então, para que Júlia tenha esse lucro de 1.250, é preciso que ela venda 175 unidades. Nesse segundo exercício, a gente tem a seguinte questão. Os produtores fornecem ao mercado X unidades de certo produto, quando o preço unitário é P igual a S de X reais, e os consumidores compram X unidades, quando o preço é P igual a D de X, em que S de X é 2x mais 15 e D de X é igual a 385 sobre X mais 1. A gente já começa aqui a observar, destaquei aqui para vocês, o que significam essas duas equações. A equação S, ela vai representar a oferta, os produtores estão fornecendo para o mercado, então é o que o produtor oferta para o mercado. Tá? Então, S de X vai representar a equação da oferta. E o que os consumidores compram, o que eles demandam, é dado pela equação da demanda, que a gente está representando aqui por D de X. O preço, ele pode ser
encontrado nessa relação com a oferta, né? Então, preço pode ser igual a essa equação da oferta, ou o preço pode ser dado pela equação da demanda. Nessa aplicação, a gente quer encontrar informações sobre o ponto de equilíbrio, o nível de produção, que a gente está no equilíbrio, e o preço de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, onde a gente depois determina quem é esse nível de produção e quem é o preço de equilíbrio, ele é definido pela igualdade da função oferta com a função demanda. Então, para a gente poder encontrar a solução do item A, a gente vai levar em consideração essa definição. Tá? Essa é uma definição que a gente normalmente encontra na economia, pensar em equilíbrio. A gente pensa em equilíbrio, por exemplo, entre lucro, entre receita e custos, para pensar num lucro zero. Aqui a gente não tem nenhuma oferta maior do que a demanda, a gente está no ponto de equilíbrio. A oferta é igual à demanda. Então, é com esse conceito que a gente vai inicialmente responder esse primeiro item. Para o item B, a gente vai plotar as duas curvas, a curva da oferta e a curva da demanda. Quando a gente for plotar, a gente rapidamente consegue identificar o formato da curva da oferta, que é a equação de uma reta. Já para a demanda, a gente tem uma função ali racional, a gente tem um quociente entre dois trechos de funções. No numerador tem uma função constante e no denominador tem uma função linear x mais 1. Então, a gente, para desenhar a oferta é muito mais simples, porém a curva da demanda a gente também pode fazer algumas considerações, atribuir alguns valores, identificar como é o comportamento dessa curva. Então, partindo agora para observar a equação da oferta igual à equação da demanda, a gente tem que 2x mais 15 precisa ser igual a 385 sobre x mais 1. Como é que eu saio dessa situação? Tá? Eu tenho uma igualdade aqui de duas funções, aqui uma função linear simples, aqui uma função racional. Então, vou fazer aqui ó, o produto de meios e extremos. Eu tenho, então, que 2x mais 15 vezes x mais 1 precisa ser igual a 385. Desenvolvendo esse produto, notável aqui, desenvolvendo esse produto aqui, né, desses dois termos, um termo do primeiro grau, outro termo do segundo grau, a gente vai fazer a multiplicação termo a termo aqui. Então, 2x vezes x, 2x quadrado, mais 2x, mais 15x, mais 15, tem que ser igual a 385. Eu posso agrupar aqui os termos e a minha função ela vai ficar com o seguinte formato, 2x quadrado mais 17x menos 370. Aqui a gente pegou esse 385, passou para cá, ele vem com sinal negativo, né? Soma com esse 15, vai dar menos 370 e fica zero do outro lado da igualdade. Por que a gente rearruma para ficar com esse formato aqui, tá? Porque eu tenho, nesse momento, uma equação de segundo grau. E a gente já trabalhou bastante com a equação de segundo grau no ensino médio, né? No ensino médio, no ensino fundamental. E a gente tem como encontrar as raízes dessa equação. E aí as raízes dessa equação me possibilitam dizer quem são os x que tornam isso aqui igual a zero. E é isso que a gente vai fazer. Para que a gente consiga encontrar quem são as raízes dessa equação, agora do segundo grau, eu vou usar Bhaskara. Então, vou lembrar que eu preciso calcular quem seria o delta, né? Vamos fazer aqui uma rápida identificação. Esse aqui seria o A, esse aqui seria o B e aqui seria o C, né? Se a gente pensar nessa forma da equação de segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí a gente tem a identificação que o A seria 2, B seria 17 e o C igual a menos 370.
Para achar a fórmula, as soluções dessa equação de segundo grau, eu vou lembrar quem é o delta. Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. As raízes dessa equação, x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, isso me fornece quem são as raízes dessa equação. Então, vamos lá calcular quem vai ser o delta. O valor do b ao quadrado, 17 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é menos 370. A gente vai encontrar o delta igual a 324 e o valor da raiz de delta igual a 57. Para encontrar as raízes, então, x vai ser menos 17 mais ou menos 57 sobre 2 vezes 2. Isso vai gerar para a gente duas raízes. Primeira raiz, x igual a 10, e a outra, x igual a menos 37. Encontradas essas duas raízes, a gente vai fazer uma análise dessas duas soluções que a gente encontrou, tá? Lembrando, x aqui está representando quantidade. Quando a gente pensa em quantidade produzida, demandada, a gente não vai ter uma quantidade negativa, tá? Então, embora eu tenha encontrado um valor de x negativo, eu vou desconsiderar esse termo, essa solução, para a equação de segundo grau, e vou atentar somente ao valor de x positivo, tá? Porque x representa a quantidade. Então, vou levar em consideração apenas esse valor. Então, eu tenho, nesse momento, qual é a quantidade que eu preciso produzir para o equilíbrio. A quantidade que eu vou produzir é 10 unidades. Depois, a gente precisa especificar quem vai ser esse preço de equilíbrio. Para encontrar quem é esse preço de equilíbrio, eu posso usar tanto a equação da oferta como a equação da demanda. Então, só voltando aqui um pouquinho para a gente observar o que está sendo solicitado. Eu quero o nível de produção, ou seja, eu quero especificar o X, tá? E quero determinar quem é o preço de equilíbrio. Então, aqui, a primeira observação que a gente faz é que isso aqui é a quantidade, né? No equilíbrio. E aqui a gente destaca, ó, lá no enunciado a gente tinha que P era igual a S de X e P também era igual a D de X. Então, para a gente encontrar quem vai ser o preço de equilíbrio, eu posso usar tanto a equação da oferta como a equação da demanda. Vou usar a equação da oferta, porque ela é mais simples, né? Então, P, ele vai ser 2 vezes o valor de X que eu encontrei, que é 10, mais 15. Então, aqui, 20 mais 15, 35. Então, o preço de equilíbrio é 35. Então, no equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, eu tenho x igual a 10 e o preço igual a 35. Para que a gente plote agora quem são as curvas, eu vou observar novamente as expressões, né? P igual a S de x é 2x mais 15. E a outra curva, P igual a D de x, ela é 385 sobre
x mais 1. Então, para essa primeira, o formato é de uma reta, a inclinação é positiva e o valor do b seria 15. O ponto onde corta o eixo equivalente aos eixos dos y, que nesse caso é o eixo referente à função s, seria 15. Então, a gente pode desenhar isso aqui com a cor azul, tá? E aqui eu vou desenhar a curva da demanda em vermelho. Então, vamos primeiro desenhar aqui. Aqui ela parte, né, de 15 e cresce. Essa aqui é a minha equação da oferta. Para a gente desenhar a curva agora, né, da demanda, a gente pode observar alguns pontos e observar como é que essa função está se comportando, já que ela não é uma função linear. Então, se, por exemplo, x for igual a 0, para cá, se x for igual a 0, a minha função demanda vai ser quanto? 385 dividido por 0 mais 1 vai ser 385. Se x for igual a 1, o dele vai ser 385 dividido por 2. Se x for igual a 2, a demanda vai ser 385 dividido por 3. Então, o que a gente começa a observar, tá? A função começa lá em 385 e o valor dela vai diminuindo à medida que eu estou aumentando o x. A gente pode representar isso aqui, vai ficar um pouco fora de escala, né? A gente pode pegar ele lá em cima, desse ponto, vamos aumentar aqui o eixo. Então, aqui seria 385 e a minha função cai. Então, aqui seria a equação da função demanda de x. O ponto de equilíbrio, ele vai estar aqui, no encontro das duas curvas. Ponto de equilíbrio. E com isso a gente conclui esses exemplos aplicados, esses problemas contextualizados. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!